Agora, para ver o conceito de mapa UV, né? A gente pode imaginar, vamos ver aqui se a gente pesquisar no Google, o que aparece? Mapa UV. Muitas vezes é utilizado o mapa mundi, né, como exemplo. Né? O mapa mundi seria, no caso, um mundo, né, mais ou menos uma esfera planificada. Né? E essa esfera planificada, nos que a gente chamaria de mapa UV, né, é que a gente tem o mapa mundi, no caso. Se isso aqui fosse colocado, né, na esfera, a gente teria o planetinha, né, com essa textura. A gente teria o planeta Terra, né, essa esfera com aquela textura que era dessa esfera justamente planificada. É muito utilizado o exemplo do mapa mundi. Aqui, nesse caso, a gente também poderia planificar o mapa UV, né, desse espermatozoide, no caso está sendo usado como exemplo. Para começar esse processo de planificação, a gente vai usar um modificador, né? É um wrap UVW. Esse é um wrap UVW. Vem aqui em Open UV Editor. Então a gente tem a planificação desse mapa UV. Se a gente... Toda essa planificação ela deve ficar dentro desse quadrado aqui, né? Senão ela pode dar problemas na hora de em que for fazer a textura no Substance Painter. O que acontece? Se o modelo tiver todo a mesma cor, você não precisa se preocupar tanto com o mapa UV. Esse aqui é um caso em que a gente não precisaria se preocupar tanto assim com o mapa UV, né? Pois é apenas um objeto e a gente vai jogar aqui uma cor. Mas tem modelos em que você precisa adicionar em determinados locais detalhes, né? E para adicionar detalhes, daí sim o mapa UV ele precisa estar bom, né? Pelo menos para aquele local onde você vai adicionar o detalhe. Aqui, né, se for observar, eu vou ter a parte de baixo, a parte de cima desse espermatozoide. Se eu colocar um detalhe, ele vai repetir em 2 lugares, né? Porque ele não está cortado, como pode ser visto. Mas eu poderia, por exemplo, separar esse mapa UV em outros... poderia separar em 2. Separando em 2, basta vir aqui dar um break. Com esse break eu posso agora separar esses 2 mapa UVs, né, como pode ser visto aqui. Deveria ter sido um pouco mais cauteloso aqui, mas enfim, né, é apenas um objeto de exemplo. Tá? Então, aqui digamos que se eu tivesse um detalhe aqui e outro detalhe aqui,
e no mapa, né, eu pintasse o detalhe apenas aqui, ele ia aparecer em apenas um dos lados agora, né, e não nos dois. Então, isso que é o mapa UV, né? Eu tenho uma imagem aqui nesse mapa e cada polígono correspondente, né, vai pegar essa textura que foi colocada aqui atrás. Depois que o mapa UV estiver finalizado, a gente só colapsa tudo, né, como quando a gente usa qualquer modificador. E depois de colapsar, a gente deve adicionar um material para este modelo, né? Para adicionar material, a gente pode só colocar, vir aqui no Slate Material Editor e depois você descendo vai ver Sample Slots. Em Sample Slots tem alguns exemplos, né, aqui de material em que você pode pegar o material, arrastar para o lado e cria uma instância ou uma cópia. Neste caso, tanto faz. Depois de criar esse material, você pode renomeá-lo, espermatozoide, por exemplo, e depois de renomeá-lo, você tem ainda que vincular ele ao objeto, né? Se eu tivesse outros objetos aqui, enfim, eu criava outros materiais e para esses outros materiais, né, eu vinculava ele com outros objetos. No Substance Painter, cada objeto vai ter um mapa UV, né? Então, cada material, na verdade, ele terá um mapa UV correspondente. Então, aqui, para todo esse espermatozoide, eu vou ter aquele mapa UV, no caso que eu fiz lá agora há pouco, né? Se eu tivesse outros objetos aqui, outros objetos com outros mapas UVs, né, eu vinculando a eles um novo material, no Substance Painter eu iria ter outros mapas UVs também. Mas nesse caso será apenas um. Vinculando o material a ele. Agora eu preciso exportar esse modelo para poder abrir ele no Substance Painter, né? E poder começar a fazer a textura deste modelo. Para fazer a textura dele, você deve, primeiramente, né, ver mais ou menos como que ele vai ser o giro dele lá no Zapar. Digamos que ele vai girar em torno desse eixo e então a gente posiciona o pivô na posição 0, né? Então vai ficar assim e é bom vir sempre que dá um reset X-form e depois disso o que a gente faz é exportar este modelo. Então, modelo espermatozoide. Estou exportando em formato FBX.